Olá, começa mais um Radar, este podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, bem-vindo, bem-vinda. Estou aqui com Fernando Miragaia. Oi, Gi, bem-vindo e bem-vindo a todos aí, a todos os espectadores. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Muito bom. E temos também Vitor Matsubara. Vitinho, tá bem? Tudo bem, Gi? Obrigado pelo convite. Vambora, que hoje o nosso tema é diversidade no setor automotivo. Um tema, às vezes meio espinhoso, mas que a gente gosta muito de abordar aqui em Automotive Business. Nós começamos falando sobre como está a representatividade de diferentes grupos no nosso segmento. Falamos depois de como as coisas têm evoluído nos últimos anos. E, por fim, quais são as grandes preocupações e oportunidades para o segmento. É isso, antes de rodar a vinheta, deixo o convite. Siga a gente, dá uma curtida aí no nosso canal do YouTube, adicione a Bcast nas suas plataformas de áudio e nos procure no Instagram, no LinkedIn, pra gente seguir a conversa. É isso, roda a vinheta. Bom, gente, nós vamos falar aqui com base nos dados que a gente tem do setor automotivo, que a gente levanta na nossa pesquisa Diversidade no Setor Automotivo, já está na 4ª edição. Quem quiser ter todos os detalhes, o relatório completo está disponível no nosso site, automotivebusiness.com.br. Vai lá na nossa área de estudos, que tem todo o material, se você quiser dar uma olhada nos números, né? A gente não vai ficar falando tanto número assim aqui. Dar uma olhada nos números, comparar como está a sua empresa em relação ao segmento. E eu estou muito feliz de ter aqui nessa conversa 2 homens, que em geral não são de grupos minorizados aí no segmento, mas eu fico muito feliz que a nossa equipe tem um engajamento muito grande no tema em diversidade. A gente trabalha muito juntos, todo mundo quer participar, quer falar, quer ajudar a promover essa discussão. E já fica esse recado, em muitas empresas é difícil, né? O tema não avança para além das mulheres, dos profissionais LGBT. Então, já começa com essa visão que é muito legal e esse elogio e agradecimento a vocês, meninos. Obrigada por estar aqui para essa conversa. Bom, primeiro aspecto que a gente traz. Foi a 4ª edição do nosso estudo. A gente realizou o primeiro em 2017, vem realizando a cada 2 anos. E o estudo de 2023 foi o que a gente teve menos adesão das empresas, porque a gente faz a pesquisa com a área de RH, é uma resposta por empresa. E aí, Vi, o que você acha disso? Como tem sido essa evolução aí ao longo dos anos do interesse das empresas de estar com a gente? Eu acho que precisa dar um jeito nisso aí, né? Porque apesar de, quando a gente olha os números, parece até que foram muitas, né? Assim, mas não são, né? Foram 63 empresas participantes e de colaboradores 5.800. Como você falou, menor número da história, é isso? Menor número, Sim. Né? Desde quando começamos a fazer essa pesquisa, né? Então, como a gente vai ver mais adiante, esses números precisam melhorar, né? Sim, precisam. Se a gente olhar, caiu pela metade em relação ao nosso primeiro estudo em 2018, que a gente teve 127 empresas respondentes. Esse ano foram 63. E aí a gente tem uma amostra do setor automotivo como um todo. Tem desde montadoras, fornecedores de insumos, de autopeças, tem o pessoal de locadoras, alguma amostra, concessionárias. Então, assim, a gente gostaria muito que essa adesão fosse maior, até porque, nos últimos anos, mais recentemente, essa pauta cresceu dentro da agenda ESG, de sustentabilidade, governança social, ambiental e corporativa. Diversidade está aí dentro e as empresas gostam muito de falar disso. Mas, ainda assim, na hora de contribuir com os nossos números, participar, a gente não teve essa representatividade, né, Mira? É curioso até, né? Porque a agenda ESG ganhou uma importância globalmente nas empresas, nas grandes corporações, em vários ramos da economia, e a gente vê aí o que parece é que fala-se mais do que se age. E aí eu acho que isso se reflete na nossa pesquisa, inclusive pelo índice de participação. Acho que às vezes até por constrangimento de não ter ações, de não ter uma política
de diversidade realmente posta em prática, realmente efetiva e inclusiva, acho que intimida muitas empresas a participarem e revela um cenário triste, né? Porque eu falo que eu tenho uma agenda, né? Boto lá naquele PPT bonito. Nossa, nós temos umas metas ESG, agenda ESG, nós temos diversidade, mas na prática isso não está virando ainda. E eu acho que isso é uma realidade, assim, é claro que a gente tem mais a vivência aqui do Brasil, mas acho que isso passa também por ainda, infelizmente, por uma realidade global, e não só, né, no nosso setor que a gente está falando aqui, automotivo, né? A gente vê isso, eu vejo isso em outros setores também, além do automotivo. Grandes corporações que ainda têm dificuldade, inclusive, em perpetuar, em pôr em prática essa agenda ESG e promover a diversidade de fato, né? Porque às vezes a gente acha que diversidade é só, não, eu contratei mais mulheres, eu contratei mais negros, e não é só isso, né? Vai muito além, né? Muito, precisa ter inclusão, e é interessante, esse ponto que você trouxe é excelente, porque diversidade, a gente vê quando a gente olha para o mundo corporativo, não é natural, né? A estrutura das empresas é inspirada na estrutura militar, né? Uma estrutura hierárquica, muito masculina, e outros grupos entraram mais tarde no mercado de trabalho. Então não é natural. Alguns mercados nós vemos empresas com um engajamento maior e resultados maiores. Por exemplo, mercado de beleza. A gente tem indústrias como a Avon, que tradicionalmente tem políticas afirmativas muito boas. A Natura, que também tem muito a mulher como força de trabalho. Mas em outras indústrias, né, quando a gente olha linha branca, setor automotivo, setor de tecnologia, é um desafio. E aí eu preciso até fazer um elogio ao nosso segmento, que apesar de muitos problemas que a gente vai falar que a gente ainda tem para resolver, nos últimos anos a movimentação do setor automotivo para se tornar mais diverso, mais inclusivo, foi bem grande, foi bem acentuada. Talvez a maior quando a gente olha para o mundo corporativo como um todo. Mas eu gostaria aqui de começar falando dos nossos desafios, problemas, né? Um problema que a gente identificou, que eu acho que foi bastante preocupante, uma das perguntas da nossa pesquisa era quais são as principais barreiras à diversidade na sua empresa. E aí, a gente teve a primeira barreira apontada pelas empresas envolver todos os colaboradores, acho que isso é natural, né? A gente tem um setor fabril, então comunicar com o chão de fábrica, parar uma linha de montagem para fazer um debate de diversidade, é muito desafiador. Depois, ainda em primeiro lugar, 62% das empresas disseram que é eliminar os vieses e preconceitos inconscientes, aquilo que todos nós carregamos, né? Uhum. Todo mundo tem seus preconceitos velados, e é delicado, porque as pessoas às vezes não querem admitir, a gente não consegue identificar quando a gente é racista, homofóbico, de um jeito, né? Mas a segunda maior barreira que as empresas apontaram foi engajar as lideranças na disseminação de ações ou programas. Gente, isso é básico, né? Uhum. A liderança da organização precisa abraçar essa pauta para que ela avance. E aí foi preocupante perceber que esse é um dos principais desafios do setor, né? E isso eu acho que o pessoal bota muito essa carga nos departamentos de recursos humanos, né? E não é isso, né? Você tem que... todos os gestores e lideranças, como está claro assim, tem que estar com isso já na cultura, dentro da cultura deles. A cultura da empresa tem que ser... Isso tem que ser uma cultura da empresa, né? Da diversidade, da inclusão, mas isso também tem que ser passado e entrar na cultura de cada um, de cada liderança, cada gestor, cada gerente, diretor, enfim. Pelo visto, isso é um grande desafio que essas empresas vão ter que ter, que é começar pela ponta. Não é só trabalhar uma ponta, né? Você tem que trabalhar a outra, né? Sim. É bem complicado isso. A gente sabe que tem as questões, como você falou, indústria, é complicado você parar para fazer um workshop, um debate, ou pegar algum caso desse tipo, mas é preciso ser feito, não tem jeito, é uma necessidade que a gente tem. Sim, e é curioso, né? Porque, de fato, a diversidade e inclusão é um valor corporativo de respeito, né? Que está nas empresas. Então, ainda que você não
seja a favor de um certo grupo, você é obrigado a respeitar quando você trabalha numa empresa de segmento, mas quando a gente fala de liderança, precisa, de certa forma, ter uma assimilação individual, né? O presidente da empresa, o vice-presidente, precisa olhar para aquilo e entender que tem uma importância, tanto quando a gente pensa em negócio, né? Porque tem um potencial de atrair mais talentos, de tornar a empresa mais inovadora, mais lucrativa, mas também que tem uma importância humana. E esse indivíduo precisa trazer isso. Outro ponto que foi bem preocupante nessa pesquisa foi a participação feminina no quadro de colaboradores. E aí, gente, é um tanto frustrante, porque a gente tem a nossa primeira pesquisa de diversidade foi em 2017. Ó, dando a cola aqui para vocês, está na página 28. Obrigado, Gi. Dos nossos dados aqui, que a gente está conversando com uma colinha. A primeira pesquisa que a gente fez foi em 2017. E aí, as mulheres eram 21% do quadro de colaboradores do setor. E aí, isso oscilou um pouco nos últimos anos, e esse ano, de novo, a gente tem um patamar de 21% de presença feminina. Então, no fundo, tem muita ação, tem muito discurso, mas as coisas não estão saindo do lugar quando a gente fala de participação da mulher no segmento. Eu gostaria de ouvir você, Vitinho, porque você tem feito muitas pautas sobre lideranças femininas. O que você tem sentido? Será que a mulher, apesar de não ter um crescimento na participação, ela está crescendo mais dentro das organizações? Qual é a sua sensação sobre isso? Eu acho que algumas organizações, algumas empresas realmente colocam isso em prática, ou ao menos aparentam colocar isso em prática, né? Mas outras acho que não. Acho que assim, é mais uma coisa de discurso mesmo, para externo, do que efetivamente a gente vê, né, como traduz aqui nos números, essa uma estagnação, né, mas é um crescimento lento, né, principalmente em relação à proporção entre homens e mulheres, né, que é 79 para 21 nesse último estudo, né. Sim. 21 para 79, né, no caso, né, mulheres e homens, né. E só menos de 1% em cargo de liderança, né. Assim, a gente vê bem de vez em quando, assim, até numas pautas que a gente fez aqui para Automotive Business, de a primeira mulher a ocupar um cargo de liderança em engenharia, primeira mulher, não sei o quê, legal, mas assim, só tem ela, né, assim. Exato. Né? Então, não é tão interessante, assim, esse crescimento, né. Vitinho, e você, entrevistando muito dessas mulheres nessas posições mais de liderança, o que você sente em relação... Existe uma preocupação que você consegue notar em trazer mais mulheres, em perpetuar essa cultura? O que você acha que uma participação feminina nessas posições pode agregar para as empresas? Eu acho que, começando pela sua última pergunta, acho que sempre tem como agregar, especialmente em... Vou dar um exemplo assim, por exemplo, em departamento de qualidade ou em produção, sempre tem como agregar, porque, né, mulheres têm qualidades que os homens não têm, né? Sobretudo em algumas áreas específicas, isso é mais desejado. Mas eu acho que pode agregar bastante, sim, no geral, não só nisso, né? Não só em força de trabalho ou em qualidade ou em qualquer outra coisa assim. Acho muito importante ter essa presença, e as empresas não podem mais dar essa desculpa que elas davam antigamente, né? De que, porque não tem oferta, né? Embora a gente já escute isso ainda, né? Inclusive no evento que a gente fez, a gente escutou isso, né? Não relacionado propriamente às mulheres, mas já ouvimos isso, né? Porque não tem tanta oferta assim em relação ao que a gente precisa no mercado, enfim, isso já não cola. Não achamos os talentos, né? Exato. Não cola mesmo, porque no fundo é a responsabilidade da empresa fazer essa procura mais apurada, formar profissionais com as habilidades que a organização precisa. A gente escutava, né? Agora um pouco menos, mas ainda em questão de raça. A gente não atrai colaboradores negros, porque também a gente não acha o colaborador que se formou na faculdade de ponta, que tem inglês fluente, não vai achar nunca. Vai procurar em outro lugar, faz ele aprender inglês, né, no caminho. Era o ponto que eu queria falar, Gi, porque isso é uma desculpa muito esfarrapada, né? Porque assim, você tem que criar a sua mão de obra, inclusive. Você tem que pensar nisso. Grandes setores da economia, né? Você citou vários aí, né? Você tem as montadoras, você tem o setor automotivo, você tem o setor linha branca, né? Você tem tecnologia. Obviamente, a gente tem um histórico de desigualdade no país
que vai se refletir isso naquela mão de obra qualificada lá na ponta. E você tem que trabalhar isso. Então não é achar que você vai abrir a vaga abriu 100 vagas para, não sei, engenheiro júnior. Aí, se você botar essas exigências todas aí, você já vai cortar para aquela classe média alta, privilegiada, branca. Entre aspas, branca, né? E aí não é um discurso de de vitimização. Não, é um discurso de reparação histórica e social que esse país precisa fazer. E isso começa. Então você tem que incentivar os Senais da vida a fazer uma capacitação, a preparar mulheres, negros e pessoas em situação de vulnerabilidade social para estarem aptas a entrar no mercado do trabalho. E não só entrar no mercado, não é só entrar na empresa e trainee e depois dispensa. Sim. Entendeu? Você tem que fazer um plano de carreira, você tem que trabalhar junto com seus fornecedores, isso tudo. E é possível fazer. É claro que dá trabalho, obviamente dá trabalho, requer investimento, requer. Mas eu acho que o ganho lá na ponta de ter uma empresa mais diversa é muito maior. Você vai ter um produto muito melhor, porque você vai ter várias visões. Você vai ter a visão de realidades diferentes. O Vitinho falou assim, mulheres têm uma atenção maior com a qualidade, óbvio. Eu, se tivesse uma marca de carros, eu só teria mulher no pós ali, na linha de montagem daquela revisão e avaliação da qualidade, eu só ia ter profissionais femininas. Porque é diferente realmente. Sim, isso dando um são exemplo outras bobo, bagagens, exatamente. Né? Como uma pessoa que veio de uma situação, né, que pegou ônibus a vida inteira, veio de uma situação social mais... Pode ter uma outra visão para o teu produto que você não tem e pode atrair um outro tipo de público. Então, isso aí que está o segredo de você diversificar. Não é só para, vamos cumprir cotas. Não, gente. Você tem que pensar também que como a sua empresa pode se beneficiar e ela vai se beneficiar, a sociedade toda vai se beneficiar e você vai gerar um novo público consumidor. Eu acho que falta isso, pensar no ciclo todo, né? Nossa, o ciclo que se fecha. Muito virtuoso, né? Pensando até em distribuição de renda, bem isso, na formação de outro consumidor. Isso é muito legal, Mira. Uma coisa, você falou de investimento, né? De como é necessário ter investimento. Esse foi um aspecto positivo dessa pesquisa, porque na pesquisa anterior, que a gente fez em 2021, só mais ou menos 50% das empresas disseram que tinham um orçamento, um investimento dedicado a promover diversidade e inclusão. Nessa pesquisa já subiu para mais de 60%. Então, pelo menos esse olhar de que não é um assunto que vem naturalmente, não é um assunto que a gente resolve sem muito esforço, esse amadurecimento já está acontecendo, o que é muito legal. E aí, queria destacar também um outro número, antes da gente entrar nas evoluções, nas melhorias. A gente fez a pesquisa com as empresas e também a gente pediu que colaboradores respondessem, né? Um outro questionário. A gente teve quase 6 mil respostas. E um aspecto que chama muita atenção é que 19%, então ali quase 20%, relatam que sofreram algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. Então, um número muito preocupante. Assédio moral, sexual, enfim, isso não está definido. E só 2% disseram que denunciaram para a empresa e viram o problema ser resolvido. Então, isso é básico quando a gente fala de diversidade, porque essa cultura de inclusão, de segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho é muito necessária. A pessoa precisa ficar à vontade para ser quem ela é, se ela é uma pessoa LGBT, se ela é uma pessoa que vem de um contexto cultural muito diferente do que ela vê na empresa. Ela precisa estar à vontade com isso, sabendo que não vai sofrer assédio e tudo mais. E aí a gente vê que ainda temos gestores ou colegas que estão fazendo aquela piadinha, que estão fazendo algum nível de abuso psicológico, e as empresas não estão conseguindo canalizar para uma solução. Então, acho que é um alerta importante que eu queria trazer aqui na nossa discussão. Lembrando que grandes empresas já são um ambiente intimidador para muita gente, né? Então já é uma questão, né? O ambiente de trabalho ser pior ainda do que ser mais intimidador ainda é complicado. Sim, completamente. Um ótimo ponto.
Agora, vamos falar de coisa boa, gente? Dos resultados interessantes? Que tem coisa boa, né? Tem coisa boa. Eu acho uma coisa, assim, não tão boa, mas que indica uma tendência positiva que eu quero trazer é a diferença salarial entre homens e mulheres que desempenham funções similares, né? Então, essa diferença salarial, a média salarial, em 2021, as mulheres ganhavam 15% a menos do que os homens, em funções parecidas, o que é um grande absurdo, gente, né? A gente precisa falar desse assunto que é polêmico e delicado, mas existe uma diferença salarial no setor automotivo, nas empresas, não só no setor, em outros setores também, e a gente precisa de ferramentas para trazer equidade. E aí, em 2023, essa diferença salarial diminuiu para 6%. Então, as mulheres ganham, em média, 6% a menos do que os homens. Ainda é ruim, a gente ainda precisa melhorar, mas é uma tendência positiva, né? Mas em 27% das empresas, então mais de um quarto, os homens ganham mais do que as mulheres, em posições semelhantes. Então, ponto de atenção aí, mas com uma estrelinha que a gente está caminhando. Agora, um resultado muito interessante que a gente teve foi o aumento da participação negra, né? Em 2019, menos de 10% do quadro de colaboradores do setor era negro. Isso subiu para quase 15% em 2021. E em 2023, o nosso resultado foi muito legal. 33% do quadro de colaboradores negro no setor automotivo. O que você acha desse resultado, Vitinho? O que você acha que pode ter impulsionado essa melhoria? Eu acho que a própria conscientização das empresas, né, de que conscientização do óbvio, né, mas enfim, a própria conscientização das empresas de que é necessário, né, de que era algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Porém, né, sem querer cortar o barato aqui, mas claro, né, a liderança negra ainda é pequena, né? Isso precisa crescer, não adianta nada crescer a participação se a maior parte desse grupo está concentrado só nos cargos mais baixos, assim, né? Nos cargos de menos importância, né? Hierárquica. Então, ao mesmo tempo que é bom, né? Precisa melhorar por esse aspecto também. Sim, com certeza. Esse ponto é muito relevante. A gente tem visto, né? E tem noticiado muito as empresas. Por exemplo, abre programa de estágio com foco em talentos negros, de trainee, traz um grupo de talentos negros, mas aí no fim, ou esse grupo acaba não sendo efetivado, ou ele fica ali em posições mais baixas, e quem está tomando as decisões mesmo, definindo a estratégia da empresa, são as pessoas brancas. Então, isso, de fato, precisa mudar, né? Ali na frente, em posições de diretoria, só 6% são ocupadas por pessoas negras. Então, 1% de presidência. Nossa, baixíssimo, né? Muito bem. Então, também evoluímos, mas dá para melhorar. Acho também importante falar que essa evolução da presença negra tem muito a ver com a autodeclaração, né? Porque as empresas medem isso com a declaração do próprio colaborador, e existe um movimento social e cultural das pessoas se reconhecerem como negras, né? Ter lá, acho que faz parte até da gente ser uma sociedade menos racista, as pessoas entenderem suas raízes, se reconhecerem, não sentir uma obrigação de que é melhor me reconhecer como branco e tudo mais. Então, esse movimento acho que ajuda a fortalecer os números do setor, né? Porque, afinal, metade da nossa população é preta ou parda. Então, essas pessoas estão aí. E eu acho também, Gi, esse ponto foi muito bem observado por você. Acho também que também tem um reflexo um pouquinho dos últimos anos do Brasil, dos últimos 30 anos, que houve mais políticas de inclusão social que permitiram acesso da população negra menos beneficiada historicamente, acesso à faculdade, acesso a melhor educação, a melhor nível de ensino, e mais oportunidades surgiram. Acho que também tem um reflexo disso positivo, né? Mas, é claro, como o Vitinho falou, ainda é muito baixo, e a questão da participação nas lideranças mostra um pouco desse abismo ainda que existe, né? Lideranças negras ainda não estão sendo formadas. Sim. E eu acho que
passa muito por tudo que a gente está discutindo, por essas resistências dentro das próprias empresas, entendeu? Sim, com certeza. E aí, outro ponto que foi legal nessa pesquisa, no estudo anterior de 2021, a gente tinha uma rejeição muito grande a políticas afirmativas para a comunidade LGBTI. E as empresas, de fato, estavam começando essas ações, não tinha aquela consistência, aquela maturidade. E nessa pesquisa foi o eixo que mais cresceu em relação a como as empresas abordam, né? Um grande volume de empresas declarou estar num momento mais maduro em relação à inclusão de profissionais desse grupo. Então, esse é um movimento muito interessante, apesar da gente não conseguir medir a presença de LGBTs no setor, porque é isso, né? As empresas não perguntam, né? Não, é uma certa invasão da privacidade da pessoa. Então, as próprias empresas não têm, é muito comum que elas não tenham essa métrica, né? De qual a participação de profissionais LGBT no quadro de colaboradores. Mas foi interessante ver isso evoluindo. A gente também verificou outro movimento legal, que alguns grupos, ainda um percentual muito baixo das empresas, mas 5% das empresas têm metas de contratação e inclusão de indígenas, o que é muito legal, né? Claro que algumas regiões do Brasil têm maior presença desses profissionais, né, dessa população, mas isso foi muito legal. 3% tem metas de inclusão de refugiados. Então, também outro movimento interessante, né, principalmente no norte do Brasil, a gente recebe muito refugiado, em São Paulo também. Então, é legal ver que as empresas estão olhando para isso. E surgiu nessa pesquisa, foi a primeira vez que a gente perguntou sobre isso, e tem sobre gordofobia, de combate à gordofobia. E isso está rolando numa série de organizações, porque quando a gente olha até um setor como o nosso, né, que tem o esforço físico, a questão da fábrica, adaptação, às vezes, para diferentes corpos, é muito legal olhar para inclusão de pessoas gordas, né, que às vezes não se sentem trabalhando em um ambiente adequado. Então, acho que esses foram os aspectos mais relevantes, né, gente? Sim, sim. E é isso, né? A gente torce por uma mudança de cultura dentro e fora, inclusive, né, gente? Infelizmente, eu ouço muito ainda comentários quando se trata nesse assunto de diversidade e inclusão. Ah, mas e daí? E aí, você está medindo aquele discurso, medindo a competência, o talento por outras questões. Não é isso, gente. A discussão é mais ampla, o problema é muito maior do que esse. Então, eu acho que a mentalidade da sociedade tem que mudar também junto com a das empresas e vice-versa. A gente precisa realmente entender que isso não é uma questão de cota, né? Resumiu-se muito isso. Ah, não é cota. Não é isso, gente. É inclusão. É um negócio muito mais amplo, uma coisa muito mais ampla de se fazer e que se faz necessário a mudança da cultura. A minha esperança é que novas gerações estão vindo aí, a gente vai dar uma oxigenada nesse tema e torcer para a evolução, né? A régua começar a ficar um pouquinho mais inclinada, né? De aumento de participação, tanto de mulheres como de negros, LGBTQI+. Então, a gente tem que torcer para essa régua ter uma inclinação agora maior, né? Exato. E vale dizer, é muito legal, né? Isso a gente traz na nossa pesquisa também, as diferentes gerações. Então, não importa o seu perfil, você que está aí nos acompanhando, se é homem, mulher, branco, preto, se é LGBT, se não é. No fundo, a gente vai chegar num grupo minorizado que é dos profissionais maduros, né? Que também enfrentam uma resistência aí no mercado de trabalho. Então, todo mundo vai passar por um momento na vida em que não está com a maioria e que políticas afirmativas de inclusão vão fazer diferença. Nesse eu já me incluo, né? Olha aí, nosso Mira, nosso representante 50 a mais aqui. Muito bom, gente. Foi um prazer conversar sobre isso com vocês. Mira, obrigada. Vitinho, obrigada. Eu que agradeço. Vitinho, valeu. Obrigado a vocês. Muito bom. E aí, reforço, hein, pessoal? Nos siga nas redes, Instagram, LinkedIn, a gente tá firme e forte por aí. Acompanhe o nosso conteúdo também aqui no YouTube, siga o canal.
e nos agregadores de podcasts. Esse estudo completíssimo, com muito mais informação do que a gente conseguiu trazer aqui, está no nosso site, na área de estudos. É só baixar lá o relatório completo para ver todos os aspectos que a gente traz sobre diversidade e inclusão. Muitíssimo obrigada, até o próximo.